Olá, pessoal do Filo Portal, boa tarde. Me chamo Thales, sou o professor Thales. Estou aqui para falar um pouquinho sobre filosofia contemporânea com vocês. Vamos estudar um filósofo francês chamado Merleau-Ponty, certo? E, assim, antes de começar essa aula, eu queria agradecer aos professores Tiago e Felipe e também ao professor Yuri, que são do portal aqui, também professores de filosofia. E queria agradecer essa oportunidade aqui de estar podendo trabalhar com esse filósofo, né, que eu já pesquiso há um tempo, e é sempre muito bom poder compartilhar aqui os saberes, né, o conhecimento lá da universidade com vocês, tá bom? E espero que seja frutífero aí para o Enem, né? Inclusive no Enem de 2018 caiu uma questão sobre Merleau-Ponty, então a gente vê que é um filósofo que é bem atual, né? E pode também cair nas próximas provas, né? Alguma questão sobre ele. Então, essa aula que eu vou trabalhar vai ser sobre alguns conceitos básicos, né? Também sobre as influências do pensamento dele, que tem mais a ver com o contexto da filosofia contemporânea, ou seja, a filosofia do nosso tempo, da nossa época, né? Mais propriamente século XX, né? Depois dos conflitos, das guerras que tiveram no século XX. E aí o pensamento dele tem uma influência também em muitas correntes da filosofia contemporânea, do século XXI, né? Então, eu vou falar, né, bastante aqui sobre Merleau-Ponty. Quem se interessar de fazer uma pesquisa por conta própria, de querer pegar outras referências para aprofundar um pouco sobre o pensamento dele, eu recomendo esse livro aqui, que é o 10 lições sobre Merleau-Ponty, que inclusive foi o livro que eu me baseei para fazer essa aula, certo? Ele é da editora Vozes e ele foi escrito pelo professor Iraquitã de Oliveira Caminha, que é o professor daí de Pernambuco, certo? Que é um pesquisador aqui do Merleau-Ponty. Então fica a dica, é um livro pequenininho, curtinho, barato também, 10 lições sobre Merleau-Ponty, tá? Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre a biografia dele, né? Vamos começar falando um pouco dele. Ele é um filósofo francês do século XX, estudou filosofia na França, na mesma época do Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Simone de Beauvoir, né? Eles foram seus colegas na universidade. E esses filósofos, eles têm essa característica de terem sido filósofos marcados pela guerra, né? Tanto Merleau-Ponty como os outros, eles passaram por duas grandes guerras mundiais lá na Europa, né? A Primeira Guerra e a Segunda. E isso influenciou muito também, assim, no pensamento deles. Todos esses acontecimentos lá da Europa no século XX meio que influenciaram eles a pensar de outra forma, né? Então, começaram a tentar sair um pouco dos padrões, das tradições, né, da tradição filosófica convencional e buscando pensar outras questões ainda que não tinham sido elaboradas, né? Sobre esse contexto da guerra, eu queria recomendar alguns livros para vocês, do século XX. São livros bem interessantes, que eu acho que vale a pena vocês lerem, até porque vocês vão fazer uma prova também de redação, né? Então, assim, a dica que eu dou é que vocês leiam tudo que passar na frente de vocês. Qualquer coisa que aparecer, leiam, né? E tem livros, assim, que são muito bons para a gente poder pensar, né? Também a história, né? As coisas que aconteceram aí no passado, o contexto da época de vida desses filósofos, né? Que são do século XX. Então, eu recomendaria três livros para vocês aí, para também vocês pegarem uma bagagem de leitura legal para a redação e também para entender o contexto
dessa obra do Merleau-Ponty, né? Tá aqui, tem esses 3 livrinhos, são bem interessantes. Esse do Éric Maria Remarque, Nada de Novo no Front, que é um relato da Primeira Guerra Mundial. É um soldado, foi um soldado que lutou na Primeira Guerra, e aí ele conta aí os relatos dele sobre a guerra. Relatos traumatizantes, né? E coisas que eles passaram lá, que eram bem complicadas. Mas o livro ele se tornou um best-seller. Eu li há um tempo atrás e gostei muito. Foi um livro que ficou bastante marcado assim na minha cabeça e recomendo bastante para entender esse contexto da Primeira Guerra, né? Já esse do Diário de Anne Frank, ele é um livro mais sobre o contexto da Segunda Guerra, certo? Que aí Anne Frank era uma judia que se escondeu numa casa, né, durante muito tempo e escreveu bastante, né? Nesse tempo que ela ficou escondida lá nesse porão dessa casa. E esses escritos foram encontrados, não é? E depois publicados, né? Infelizmente a Anne Frank não sobreviveu à Segunda Guerra, mas deixou esses escritos, então vale a pena também essa leitura. Recomendo bastante para vocês terem referências aí, né? E também poderem fazer reflexões dentro desse contexto dessa época, né? Século XX. Aí entender também a dimensão que tiveram essas guerras, né? Também para o pensamento filosófico, né? Que é importante a gente sempre lembrar disso. A filosofia contemporânea ela é marcada por essas guerras, por esses conflitos. Esse outro livro é A Náusea, do Jean-Paul Sartre, né? O Sartre era amigo do Merleau-Ponty, eles brigaram também depois, ao longo da vida, né? É normal isso acontecer, existem disputas dentro da filosofia, né? Nem sempre os filósofos estão de acordo, e houve uma desavença entre eles, né? Mas no âmbito das ideias, né? Então tá tudo bem. O Jean-Paul Sartre ele era escritor e também filósofo. Ele ganhou até prêmios, né? O Prêmio Nobel e inclusive recusou o Prêmio Nobel, né? Mas era um grande escritor e deixou esse livro muito interessante porque pega um pouco esse clima da época, né? Meio que um certo contexto ali você sente, ele, no escrito dele você percebe toda essa dimensão assim do sentimento, do que eles estavam realmente sentindo nesse período, né? Uma certa náusea, né? Que é uma sensação que o Sartre descreve. E é um livro de contos muito interessante. Vale a pena quem puder dar uma lida também na Náusea de Jean Paul Sartre para entender mais ou menos assim como é que foram esses traumas, né? Depois da guerra. Eu recomendo bastante, tá? Então voltando ao Merleau-Ponty, né? Eu queria primeiro dar uma definição aqui da fenomenologia para a gente entender o que é, né? Que é essa abordagem filosófica do Merleau-Ponty. E essa noção de fenomenologia ela vem de um outro filósofo alemão chamado Edmund Husserl, né? Esse filósofo ele que trouxe esse conceito, né? Essa ideia que é um estudo dos fenômenos, certo? Husserl ele era um filósofo matemático, né? Aí do século XIX, né? Pelo século XX também um pouquinho. Ele é o fundador da fenomenologia, né? Que é um ramo da filosofia que estuda os fenômenos. Mas o que são os fenômenos? É tudo aquilo que nos aparece, né? Quer dizer, tudo aquilo que nós, de certo modo, percebemos e, através da nossa consciência, né? E a nossa consciência tenta dar conta dessas coisas que nos aparecem. Então, está aqui no slide ó, o modo como o objeto se mostra para a nossa consciência, né? E aí o estudo dessa corrente filosófica vai ser baseado nesse estudo desses fenômenos, né? Então, primeiramente, eu não construo o objeto do conhecimento, vou buscá-los nos fenômenos da consciência e do mundo. A fenomenologia alemã de Edmund Husserl influenciará a filosofia existencial de Merleau-Ponty. A gente está falando assim dessa influência do existencialismo, né? Que é essa corrente filosófica na França, que influenciou bastante o pensamento de Merleau-Ponty também, né?
Então, o postulado de Russell é esse aqui. É preciso voltar às coisas mesmas. Vamos voltar a esse mundo dos fenômenos, das coisas que nos aparecem, para podermos filosofar sobre eles e refletir, né? É justamente o contrário do que acontece quando a gente vem com modelos prontos já, para tentar explicar as coisas. Não, a gente tem que partir das coisas que nos aparecem e descrevê-las, né? A gente vai descrever e tentar pensar, elaborar um pensamento a partir disso que aparece para a gente. É mais uma postura filosófica né, que está colocada aí. Então, o Russell vem com essa ideia do époque, que é a suspensão do juízo, ou seja, vamos procurar suspender as nossas verdades por um momento, né, para podermos analisar as coisas com calma. Vamos suspender, né, não posso confirmar nada, nem negar nada, eu vou suspender os juízos, ele diz, né? Vamos fazer um époque. Esse é um exercício, né, filosófico para podermos nos afastar das coisas para analisá-las. Só que aí o Merleau-Ponty, apesar de ter influência do Russell, né, que é esse filósofo alemão, e Merleau-Ponty era francês, ele vai contestar, né, também essa ideia esse idealismo, né, essa coisa de a gente achar que é possível suspender tudo, né, e a consciência vai conseguir ter acesso aos fenômenos assim de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais autêntica, né? A gente vai poder entender melhor os fenômenos se a gente suspender os juízos. Então, o Merleau-Ponty vai dizer que não é possível fazer isso. Assim, quer dizer, a gente suspende o juízo, mas a gente ainda assim mantém o juízo também, né? Porque é impossível suspender totalmente o juízo. A gente já tem uma experiência de mundo, né, de vida, que impede a gente fazer isso. Simplesmente, não, agora, né, parou tudo, vamos começar a suspender todo o que a gente entende por verdade e para analisar melhor se o que a gente conhece é verdade mesmo. E Merleau-Ponty não vai, ele vai dizer que é impossível, na verdade, né, suspender totalmente o juízo como queria o Russell. Então, essa dimensão do mundo vivido, né, da experiência vivida, ela é muito importante para o Merleau-Ponty. Para o Russell também, mas só que para Merleau-Ponty ela ganha uma importância ainda maior. Vamos lá, o problema de Russell. Ele diz que toda consciência é consciência de alguma coisa, né? Quer dizer, eu penso, mas estou pensando sobre alguma coisa, né? E aí ele diz que a consciência é transcendental, ela tem um sentido de ser absoluta, para Russell, né? E a redução fenomenológica de Russell, que era isso que eu estava falando, ela tenta reduzir o complexo de fenômenos do que aparece para a gente, dessa multiplicidade de coisas que nos aparecem na consciência, aos seus princípios, que seriam os atos e correlatos da consciência, né? Então, ele tenta fazer todo um método fenomenológico, eidético, que ele chama, para tentar encontrar, para fazer essa relação da consciência, né, com os seus atos, né, intencionais. Então, a intencionalidade, o direcionamento da consciência em relação aos seus objetos. Ele vai dizer que é isso. Porque quando a gente percebe alguma coisa, há uma intenção, né, da consciência de captar essa coisa, né, de se direcionar a objetos. O Merleau-Ponty vai criticar essa formulação de Russell, dizendo que essa noção de consciência ela não tem como ser absoluta, né? Porque nós nós temos uma dimensão que tem a ver com a nossa corporeidade, né? Além da consciência está a nossa corporeidade, nosso corpo, né? E também a natureza e o meio em que nós vivemos, né? Então tudo isso influencia na consciência. Eu não posso pensar uma consciência pura, né? Não posso ter uma consciência pura, essa consciência que o Russell queria estabelecer, que é essa que suspende o juízo para analisar as coisas, né? Não dá para fazer isso totalmente porque a gente já vive no mundo, né? Nós já somos pessoas que tiveram experiências
e tem coisas que, por exemplo, formaram a nossa consciência, de algum modo, influenciaram no nosso modo de pensar, de perceber. Então, o Merleau-Ponty traz essa dimensão do mundo, né, da importância do mundo, das relações também, desse mundo, relações humanas, para a gente poder pensar filosoficamente também o que nós somos, né? Subjetividade e o corpo, né? Vamos lá, o que que Merleau-Ponty ele filosofa sobre o corpo. Vamos tentar entender aqui um pouco o que ele quer dizer sobre o corpo de sentido filosófico. Mas antes disso, eu queria retomar aqui que o Merleau-Ponty ele vai criticar o Russell, né? Mas o grande, digamos, o grande dilema dele é com um filósofo mais antigo, né? Que é o René Descartes. E o Descartes é o primeiro um filósofo racionalista, né? Aí do começo da modernidade. E ele é o primeiro a formular uma dicotomia, um dualismo, na verdade, sobre mente e corpo. Ele vai dizer que a mente ela é separada eles têm relação, a mente e o corpo têm relação, mas a mente não é separada do corpo, né? A alma é separada do corpo. E aí ele vai formular aqui, por exemplo, esses conceitos de res cogitans, né? Que eu penso, é o tal do eu penso logo existo, né? E essa resistência que é tudo que existe fora de mim. Para Descartes, a única realidade que existe é a do cogito, que é do eu penso, certo? E para Merleau-Ponty, não. Para Merleau-Ponty, o mundo, né, ele tem um sentido também. Existe uma forma da gente se entender no próprio mundo, e não nesse sujeito pensante, né, que é isolado, que o Descartes formula. Descartes, inclusive, chega a dizer que as coisas de fora de nós são todas ilusões, né, se a gente não puder usar a nossa racionalidade para entendê-las, né? E o Merleau-Ponty diz que essas coisas que nós percebemos, elas são constitutivas da nossa própria ideia, do nosso conhecimento também sobre nós mesmos. Aí que está o Descartes, né, que é o racionalismo, né, essa corrente filosófica do racionalismo, no começo da modernidade, ele dizia, penso logo existo. Afirmava que a mente é uma substância diferente da substância física. Ela não pode ser extensa e não está sujeita a nenhum tipo de lei natural e física. Em sua abordagem, o sujeito é uma coisa pensante, separada do mundo externo e que conhece apenas na medida em que os elementos constituintes de conhecimento possível passam pelo crivo da razão. Então, é a razão que é absoluta, que está no centro aqui, né, do conhecimento. O conhecimento é fundado em leis lógicas e princípios metafísicos inquestionáveis. Em Descartes, o corpo é pensado como uma máquina, que é um mecanicismo. O universo e as leis são concebidas a partir da matemática, até as universais. O Descartes ele entendia também que tudo teria que ser pensado a partir dessas leis da matemática e da lógica, né? Então, o que não pode ser calculado, não é, dessa forma, não pode ser verificado, não pode ser posto como conhecimento, né, como objeto de conhecimento. E Merleau-Ponty vai entender que existe uma experiência que vem antes desse raciocínio aí, que o Descartes coloca. E essa experiência tem a ver com a nossa corporeidade, né? São outros sentidos, né, que a gente vai tendo assim, né, sobre a nossa experiência no mundo, né? Quer dizer, essa experiência ela é na verdade tem mais a ver com o sentido que eu dou para as coisas, não é? Uma certa subjetividade do que com esse conhecimento racional. Então, o Merleau-Ponty coloca essa questão do sentido, né? Subjetivo como importante também, e que a racionalidade acabou esquecendo, né? Essa racionalidade cartesiana. E esse dualismo também que é extremamente problemático. Então, peço até para vocês decorarem isso, né? Ou poderem destacar esse ponto, né? Sobre essa crítica do Merleau-Ponty a esse dualismo da mente e corpo. Que ele diz que isso causou muitos equívocos na filosofia. E ele vai tentar sair disso, né? A obra dele é basicamente sobre como a gente pode tentar pensar o corpo como uma coisa única,
poder, né, pensar toda essa dimensão do corpo de uma forma que tem a ver com um universo mais de sentidos, né, de uma certa noção de que a gente já existe no mundo, né, nós já somos, desde sempre, nós já existimos no mundo, mas não tem como eu me separar desse mundo, simplesmente, e abstrair, agora eu só vou pensar, né, isso não é possível ser feito, a gente já somos, de certo modo, esse conjunto de experiências, né, e elas todas estão relacionadas com essa noção de corpo que ele traz, né. E percepção, vamos lá, tem essa parte da percepção que é muito importante da gente poder refletir, né? A percepção tem essa relação com o corpo, em Merleau-Ponty. E aqui tem essas questões aqui para a gente tentar entender também a diferença que existe, né, do pensamento de Merleau-Ponty em relação com essas outras correntes racionalistas, né? Ele questiona aqui, a razão vem primeiro ou a percepção que é mais própria de nós? E aí ele vai dizer que é a percepção. Primeiro vem a percepção, a gente percebe as coisas, e isso não vira, né, esses modelos de conhecimento já prontos, né? Antes desses modelos existe essa dimensão da percepção, e aí ele vai tematizar essa dimensão como fundamental, muito importante, não é, na vida mesmo e da compreensão de uma outra dimensão da realidade. De onde vem essa percepção? Ela não seria importante para nos conhecermos? Algumas questões pontianas, né? Então, o Merleau-Ponty, nesse ponto, ele vai ter essa influência de Heidegger. Heidegger foi um grande filósofo também do século XX, aluno de Husserl, mas o que interessa para o Merleau-Ponty é esse conceito do ser no mundo, que é interessante para ele pensar a questão do corpo, né? Porque se nós sempre já somos no mundo, nós já existimos nesse mundo, né? Então, há uma dimensão aí, né? Uma dimensão que é importante de ser considerada, que vai além da razão. O interesse de Merleau-Ponty por esse conceito é esse. É que esse conceito faz com que a gente reflita do modo de pertencimento, né, ao mundo, que vai além de qualquer tipo de definição racional e tal. Então, a gente pode pensar um outro sentido, né, do que seria a vida humana, né? Primeiro nós existimos no mundo e depois começamos a desenvolver a razão e o conhecimento. Nossa experiência original do contato com o mundo, as coisas e os outros é corporal. Então é difícil definir, né? Então começa onde termina essa experiência nossa de corpo, né, e de percepção. O Merleau-Ponty tenta tematizar do modo filosófico porque essa discussão não cabe na ciência, né? Muito na ciência. A ciência já chega com os modelos explicativos prontos, né? E tenta, como é que eu posso dizer, abarcar, né, com esses modelos a realidade. O Merleau-Ponty diz que já existe uma realidade antes dos modelos científicos, que é essa realidade da percepção e do corpo, e a gente precisa pensar sobre elas. O conceito de percepção nos leva a considerar o corpo, né, que a gente percebe por isso que a gente chama de corpo. E aí o Merleau-Ponty agora vai discutir um pouco o que a gente entende como corpo, né? Não é como um objeto, não é uma coisa fixa, estática. Ele tem sua própria realidade, né? O corpo, para Merleau-Ponty, não é uma máquina, né? E ele não pode ser entendido só pela ciência. Ele tem muito a ver com o que a gente sente também, essa dimensão sensível, né, das coisas. E também do que eu percebo, da forma como eu percebo as coisas. Então, o Merleau-Ponty vai desenvolver uma filosofia para estudar o corpo. Ele vai partir da percepção dos fenômenos que percebemos e sentimos para elaborar essa filosofia. É preciso partir do mundo da vida para entender o corpo e assim conhecê-lo e conhecer a nós próprios e aos outros. Então essa noção de mundo da vida é muito importante para esse pensador também,
Assim como Russell também tinha essa concepção, só que o Merleau-Ponty ele é mais radical. Ele vai dizer, olha, esse mundo da vida, ele é essencial para a gente entender certas coisas. E na filosofia, na ciência, se esqueceram, isso acabou sendo esquecido, né? Foi deixado de lado em prol desses modelos, desses sistemas também teóricos, né? Os grandes sistemas racionalistas, acabaram esquecendo essa dimensão mais direta de pertencimento das nossas experiências, né? Do nosso corpo com o mundo, né? Então, para Merleau-Ponty, retornar às próprias coisas é retornar a essa experiência da percepção, que é primeira e é fundante, certo? Ela estabelece ali também um sentido que nós vamos tendo sobre as coisas, interpretações sobre as coisas, o mundo, né? Que isso passa também pela essa capacidade de perceber. Então, alguns conceitos, algumas frases aqui do Merleau-Ponty: tudo que sei do mundo, mesmo por meio da ciência, eu sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não significariam nada. Para vocês verem a importância que ele dá para essa percepção, né? Quer dizer, se eu não pudesse perceber as coisas, eu não conseguiria entendê-las, não conseguiria me apropriar delas, até mesmo para elaborar uma razão, né? Que é importante também assim, perceber que ele não está criticando a capacidade da razão, não é necessariamente isso, mas ele está querendo dizer que existe uma outra dimensão, né? Que ele chama de pré-reflexiva, que ela é mais fundamental, que ela vem primeiro, que a gente precisa filosofar sobre ela, que é essa capacidade que nós temos de perceber, né? Então, o corpo, aí ele vai falar um pouco sobre o corpo próprio também, né? Que a gente, a partir da nossa experiência com o nosso próprio corpo, é que a gente também entende melhor o mundo, né? E os outros, né? Já que os outros também têm, né? Corpo, então essa sensibilidade, né? Essa noção de saber o que o outro também sente, né? Tudo isso através de uma dimensão do corpo também corporal. O corpo próprio é, para Merleau-Ponty, uma existência indivisa que nós vivemos como uma vida que sempre nos pertence. Então, o corpo que nós vivemos não é um objeto transparente que se introduz ao nosso campo de visão como um objeto exterior, mas é essencialmente uma vida que assumimos como uma estrutura sempre presente em todas as nossas ações. O corpo sempre está presente para Merleau-Ponty. Mesmo que a gente, às vezes, não perceba, né? Eu acho que o corpo ele sumiu, desapareceu, ele diz que não, sempre existe essa dimensão sensível, né? Que nos afeta, né? A partir dessa concepção de corpo perceptivo. O corpo próprio vive sempre ancorado nas paisagens do mundo percebido como uma existência já presente no espaço. Em outros termos, a espacialidade de situação é o espaço que o corpo constitui com base em seu modo próprio de ser no mundo, já que a única maneira de ser no mundo é habitá-lo. Nessa perspectiva, o corpo não é um objeto, pois nunca está plenamente à distância, ou seja, ele nunca é objetivo para quem o habita. Essa noção de habitar o corpo, né? Que existe essas coisas que a gente muitas vezes sente que a gente não consegue explicar racionalmente, né? Ele chama isso de sentimento de habitar, né? De ser também, né? Que não tem palavras, muitas vezes essas palavras a gente vai encontrar, essas expressões a gente vai encontrar na arte. E é um filósofo que está muito também ligado com o mundo da arte. Inclusive ele vai analisar obras, né, quadros de pintores famosos na França, e ele vai trazer, assim, fazer essa relação da filosofia com a arte, que a arte consegue expressar coisas que a filosofia muito racionalista não consegue, né? Não conseguiu dar conta. O problema da percepção está intimamente ligado ao problema de nossa corporeidade. Então, existe uma relação entre percepção e corpo, né? Direta essa relação. Para a gente poder entender também como o Merleau-Ponty entende o corpo, né? Na filosofia dele. Corpo como percepção, como capacidade de sentir também,
né, de poder formular, a partir desse sentimento, formular algumas ideias. Isso quer dizer que nós não podemos resolver né, percepção sem o corpo. Em resumo, nosso ser corporal está na origem de todas as existências perceptivas, pois elas se dão como perceptíveis apenas por meio do engajamento e da participação do nosso corpo nas paisagens do mundo percebido, né? Esse trechinho do livro que eu indiquei para vocês, né? 10 lições sobre Merleau-Ponty, vale bastante a pena ler, quem quiser aprofundar mais aí, tem muita coisa, né? Mas aí eu fiz um recorte para vocês, que é mais ou menos pensando também na prova do Enem, que certamente pode cair alguma questão nesse sentido, né? Sobre o corpo, que esses aqui são os conceitos fundamentais do pensamento dele. Então ele diz também que temos uma comunicação com o mundo que é mais velha do que o pensamento,